Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudo do livro Obreiro da Vida Eterna, que pertence a essas 13 obras da coletânea do Espírito André Luiz, trazido pelo querido Chico. É o quarto livro desta série A Vida no Mundo Espiritual. Iremos dar continuidade, teremos hoje na harmonização de Lu, na prece inicial a Isa, e na prece final a Camila vai encerrar, ela que vai apresentar o estudo nesta noite. Então, a de Lu pode iniciar. Boa noite a todos. Com uma respiração profunda, vamos elevar os nossos pensamentos e ouvirmos a página selecionada para a noite de hoje. Perdão das ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exiges dos outros um pedido formal de desculpas. Não tripudies sobre a discreta atitude de humildade de quem reconheça o erro. Para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura olvidar o passado. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espezinha. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, página 67. Pai nosso, que estás no céu, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, com a sua permissão. Agradecidos por esta oportunidade abençoada e de grande importância para nós. Rogamos a Ti o envolvimento para a nossa irmã Camila, responsável pelo estudo de hoje, que ela, assessorada e amparada pelos seus mensageiros, compartilhe com todos nós, Senhor, estes conhecimentos tão importantes para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Que unidos nestas bênçãos que emanam de Ti, Senhor, possamos emitir pensamentos positivos de amor, de acolhimento a todos os nossos irmãos. E que estejamos abertos nas nossas mentes, em nossos pensamentos, para assimilar, Senhor, tudo o que aqui for trazido e explanado pela nossa irmã. Nos envolva sempre na Tua luz e no Teu amor. E Jesus, Mestre amado e querido, nos abrace e nos envolva neste Teu olhar terno e fraterno, nos transmitindo a paz e a serenidade de que precisamos. Que envolva todos nós, agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Obrigado, Isa. Obrigado, Delu. Boa noite, Camila. Iremos receber Camila Grativol, ela que é coordenadora de finanças do 8º Conselho Espírita, trabalhadora espírita e divulgadora da nossa doutrina na nossa região. Boa noite, Camila. A palavra é sua. Boa noite, gente. Muito obrigado por mais uma oportunidade, né, de convite, de estudo. Compartilhei a tela com vocês, né? E aí, como eu perco a visão de vocês, qualquer comentário que vocês queiram fazer, por favor, fiquem à vontade, me interrompam, tá? Porque eu realmente fico sem a visão
da sala. Então, hoje, coube a mim, né, até num convite de substituição à colega Lutiene, que hoje está na eleição de diretoria da Associação Espírita Bezerra de Menezes, fazer o capítulo 11, que se chama Amigos Novos. Bom, nesse capítulo vão participar 9 personagens, né? Além daqueles que a gente já conhece. Então, vamos ter a participação de Dimas e de Fábio, que são enfermos, colaboradores dos trabalhos assistenciais da equipe de André Luiz. Carlindo, o filho mais velho de Fábio, que Albina, enferma dedicada à formação cristã de jovens, que está prestes à desencarnação, mas ela vai ser contemplada, né, com mais alguns meses aí. Eunice, filha de Albina. Cavalcante, enfermo, pessoa caridosa que também está prestes a desencarnar. Bonifácio, que é um assistente que vela por Cavalcante. Bezerra de Menezes, né, venerável protetor, o dedicado irmão daqueles que sofrem e o médico dos infortunados. E Adelaide, médio perseverante, responsável pelo amparo a crianças órfãs que está prestes a desencarnar. Então, esse capítulo, ele vai tratar, né, a missão de André Luiz é ajudar no momento de passagem dos... tem um cachorrinho latindo aí, dos irmãos, desses irmãos, né, da vida corpórea para a vida espiritual. É nesse momento que vai se passar o capítulo. E o André Luiz, ele inicia esse capítulo com uma pergunta que é o seguinte: meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? Essa é a primeira indagação que André Luiz faz quando ele recebe a missão, quando ele, né, entende o que vai acontecer. E é interessante porque, assim, eu trouxe até essa imagem do Cristo, porque nenhuma das ovelhas, né, que foram confiadas a ele, ela vai se perder. E todos nós recebemos, né, o amparo, todos nós. Então, no momento do nosso desencarne, a gente não passa por ele sozinho. A gente tem o amparo e a misericórdia divina, né? Nós temos trabalhadores abnegados que vão nos acompanhar nesse momento do desenlace. Quando a gente vai reencarnar, no Livro dos Espíritos diz que o espírito se liga molécula a molécula, né? A matéria do corpo físico. Quando a gente vai desencarnar, o processo é o contrário. Há um desenlace. A gente vai se desligando molécula a molécula. E esse desligamento, ele não é feito sem uma assistência, sem um amparo, né? Então, é isso que os espíritos vão esclarecer a André, né? André vai ser esclarecido pelo seu mentor justamente sobre isso. E aí a resposta é: não se trata de prerrogativa injustificável nem de compensações de favor. O fato revela ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que a superintendem, examinando-se a extensão do trabalho futuro. No plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel, de modo a preservar-lhe o devotado espírito da ação maléfica dos elementos destruidores, como o desânimo e a carência de recurso estimulante, permitindo-se simultaneamente que ele possa ir analisando a magnitude de nosso ministério na verdade
e no bem em face do universo infinito. Então, assim, todos nós vamos receber esse amparo, porém, para aqueles trabalhadores, para aqueles espíritos encarnados, que houve uma dedicação maior voltada para o bem, para o próximo, uma identificação maior, né, com o seu processo de autoconhecimento, ele recebe um tratamento diferenciado, digamos assim. E isso, no princípio, quando eu li, me incomodou muito, particularmente, né? Que eu falei, gente, mas não pode ter um tratamento diferenciado, né? E aí eu voltei para ler de novo o parágrafo, e aí eu entendi, e por isso eu destaquei aqui de amarelo, né? Que, na verdade, esse tratamento diferenciado é uma forma de motivar esse espírito para que ele continue nesse caminho. Então, assim, é uma forma realmente de motivação para que a gente não se abata, a gente, olha só, como se eu fosse esse espírito, né? Para que esses espíritos, eles não se abatam, para que esses espíritos, eles possam continuar estimulados, né? E a gente entende isso, depois ficou claro na minha cabeça, porque se a gente observar, né, o que aconteceu no pós-pandemia, porque assim, nós tínhamos um fluxo intenso de trabalhadores nas casas espíritas, às vezes faltava até tarefa de tantos trabalhadores. E aí, a gente, antes da pandemia, de certa forma, a gente se retroalimentava nos encontros, nós nos motivávamos, estava ali presencialmente, era um abraço, né? Era um convite por um chá, era uma conversa, um dedo de prosa, e isso nos mantinha no trabalho. Quando a gente vem para a pandemia, para o processo da pandemia, essas relações pessoais, elas ficam frágeis, né? E aí a gente observa que muitos dos trabalhadores, eles se afastam, ou eles entram num processo de desânimo, ou ele entra num processo onde ele não está estimulado. E está sendo muito difícil, né, participando das reuniões e conversando com outras pessoas de outras casas espíritas, está sendo extremamente difícil voltar a motivar esses trabalhadores. E aí, quando eu voltei para ler e eu consegui, né, fazer essa ligação entre esse processo que a gente vivencia hoje com o que está sendo dito aqui, nesse trecho, né, nesse parágrafo do capítulo, fez total sentido. Porque, assim, a gente vem, durante a nossa trajetória, né, encarnada, buscando sempre estarmos motivados, estarmos dedicados, buscando forças para cumprir aquele cadinho a que fomos convidados, né, pelo Cristo. E aí, quando desencarna, ter esse acompanhamento mais próximo, esse acompanhamento mais dedicado, é uma forma da gente poder se manter estimulado, né? A continuar com essa tarefa no plano espiritual, aonde se processa a verdadeira vida. E aí, imediatamente, eu me lembrei da passagem do Cristo, aonde ele fala, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque me lembro até dessa passagem em forma de música interpretada por Tim Vanessa, que diz assim: semeador, emmeador, vinde a mim se estáis cansados. Então, assim, esse cuidado que a espiritualidade, né, reserva a esses irmãos que são dedicados ao bem, que é um acompanhamento diferenciado, no meu entender, ficou que é justamente uma forma, né, da gente se sentir fortalecido. É um carinho a mais, né, que vai estar dentro da lei de justiça, amor e caridade, né?
a cada um segundo as suas obras. Mas o que é importante frisar é que, assim, o que a gente tem observado no crescente do livro é que nenhum espírito, ao desencarnar, ele fica desamparado ou ele passa por esse momento sozinho, né? E aí, o que vai acontecendo ao desenrolar do capítulo é que eles vão percebendo que dentre desses personagens, né, que seriam os resgatados, existe uma variedade de credos, né, religiosos. Então, assim, não são todos os personagens espíritas. Cada um deles tem uma denominação religiosa. E o que fica bem claro é que, assim, para a espiritualidade, esse trabalho de amparo no processo desencarnatório, ele não está relacionado com você ser espírita ou não. Ele está verdadeiramente relacionado com o bem que você faz ao próximo, com o bem que você faz na melhoria de si próprio, com o bem que você faz em se religar e se reconectar com o sagrado, independente da religiosidade, da religião que você apresenta aqui, né? Então, a espiritualidade, né, ela vai trabalhar realmente num princípio que é um princípio de fraternidade universal. E esse princípio de fraternidade universal, ele é expresso por Allan Kardec no livro A Gênese. E aí eu trago aqui a passagem da Gênese, né? Onde lá no capítulo 18, item 15, Kardec coloca assim: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não está apoiada em uma base inabalável. E essa base é a fé. Não há fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com o tempo e os povos e que se apedrejam mutuamente. Uma luz que, se amaldiçoando, elas alimentam o antagonismo. Mas a fé nos princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar: Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido e a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, não pode querer nada de injusto, que o mal vem dos homens e não deles, eles se olharão como os filhos de um mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Então, é dessa fraternidade, né, que a gente está aos poucos construindo. O rótulo religioso, se é A, se é B, se é C ou se é D, isso ainda é uma necessidade de agrupamento nossa, né? Mas para a espiritualidade maior, essa necessidade de agrupamento não se dá dessa forma. Se dá a partir, né, dos princípios fundamentais, né? Deus, a alma, o futuro, progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. E o que é interessante é que, assim, não é nesse livro a primeira vez que a gente vê menções a essa fraternidade, né? Eu me lembro perfeitamente de ler o livro Memórias de um Suicida, e existe um capítulo no livro Memórias de um Suicida, onde existe um laboratório, né? Digamos assim, a palavra certa não seria laboratório, mas um local de estudo aonde espíritos mais avançados vão estudar a respeito do perispírito daqueles irmãos que desencarnaram pelo suicídio. E aí existe uma descrição, né, desses irmãos. E aí há relatos de irmãos que professaram a fé hindu, outras crenças religiosas, todos ali trabalhando juntos, estudando aquele perispírito, de forma a atenuar o máximo possível, né, e dar melhor condições
para que esse espírito possa depois reencarnar, né, e completar aí, reparar as suas dificuldades. Então, assim, a gente vê isso no livro Voltei, que eu nunca lembro de quem é, né? Da outra vez, no outro estudo, o Chico teve que me socorrer com o autor. Também tem isso, quando estão na praia, né, os espíritos desencarnados foram reunidos na praia para ser levados ao plano espiritual. A pessoa que maior trazia o plexo cardíaco, né, a região do coração mais iluminada, ela não era uma pessoa religiosa, mas ela tinha sido, né, uma professora que durante a sua experiência encarnatória, ela buscou se melhorar e cumprir com a sua missão, a qual foi chamada da melhor maneira possível. E era ela que trazia maior luminosidade, né? Então, assim, porque definitivamente essa questão que às vezes a gente se agarra de julgar o que é melhor aqui ou ali, ainda é uma característica que a gente precisa melhorar, né, em nós. Aí tem uma outra pergunta que a gente pode fazer também, porque durante a passagem, né, André Luiz ele visitou Cavalcante e ele estava num hospital, um hospital aqui na Crosta. E impressionou ele que esse hospital haviam grande turmas de trabalhadores espirituais. Havia ali tanta atividade por parte dos encarnados como por parte dos desencarnados. E a maioria dos leitos ocupados mostrava, né, o doente e as entidades espirituais que o rodeavam. Umas em caráter de assistência defensiva e outras em acirradas perseguições. E aí, esse fato ele chama a atenção de André Luiz e leva André Luiz a conversar sobre essa educação espiritual que a gente precisa ter ao longo da vida, que é uma preparação para o desencarne, que é uma preparação para esse passamento que a gente vai fazer, né? E aí eu vou recorrer novamente às obras básicas, porque nas obras básicas a gente vai entender, Kardec vai colocar para a gente, que existem, né, condições da gente desencarnar que envolve questões morais do espírito, e aí isso tem uma educação, né, de acordo com essa condição moral do espírito mais avançada, ele tem um estudo, ele tem uma preparação para o morrer, ele tem uma fé em Deus mais sólida, né? Ele teve uma existência material que lhe permitiu, aos poucos, ir se desapegando, né? E existem os gêneros de mortes que vão ser de morte violenta ou de morte natural e que podem influenciar também. Então, são esses dois estados, né, de morte que a gente vai se encontrar. E quando a gente fala de ter condição moral para desencarnar, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 1, passamento item 8, Kardec vai colocar que o estado moral é a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito, ela é proporcional ao apego da matéria, atingindo seu máximo no homem, cujas preocupações se concentram exclusivamente na vida terrena e nos gozos materiais. Tal afinidade é quase nula naqueles cujas almas, já depuradas, identificam-se por antecipação com a vida espiritual. É uma vez que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma. Depende de cada um de nós tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Então, assim,
quando a gente busca esse se reconectar, esse religar, né, com a espiritualidade maior, com a nossa essência divina, porque nós somos seres espirituais, e a gente vai buscando através do estudo, através do conhecimento, existe uma busca para a gente compreender melhor esses estados de permanência da vida eterna, né? E de transitoriedade dos bens materiais, isso facilita o nosso desencarne, né? E o contrário, ele nos prende aqui, ele nos dificulta esse desenlace. Então, nos gêneros de morte, né, ainda no Céu e Inferno, no item 12, Kardec vai colocar que o desprendimento ele opera-se gradualmente para o homem cuja alma já desmaterializou-se e cujos pensamentos se elevam acima das coisas terrenas, e nós vamos ver isso no capítulo, né? A gente tem um personagem que ele percebe a chegada dos amigos espirituais enquanto ele está ali no leito de morte, porque ele já está desprendido, então para ele é mais fácil. E para outras pessoas, para outros personagens, eles não conseguem perceber essa ajuda, embora eles já tenham também, né, conhecimento e já tenham ali até merecimento, né? Então, para a morte, né, natural, enquanto o corpo tem vida orgânica, o espírito ele vai lentamente, né, penetrando a vida espiritual, e esse elo que liga esse desenlace, né, que é o que eu falei no início, vai soltando as moléculas, os enlaces espirituais com a molécula material, e isso é gradativo e sem causar um sofrimento grande. Mas nos casos de morte violenta, né, não é tratado nesse capítulo, mas estou trazendo aqui, né, em razão de ter ido pesquisar no livro Céu e Inferno. Nessas condições, o desprendimento começa depois da morte e ele não pode completar-se rapidamente. O espírito é colhido de improviso, fica como que aturdido, sente e pensa, e acredita-se vivo, prolongando-se nesta ilusão até que compreenda a sua posição, porque ainda existe um fluido vital, né, que precisa ser dispersado, né? E aí, claro que embora a morte ela seja violenta, toda a preparação que esse espírito fez, né, anteriormente vai auxiliar nesse passamento. Uma segunda pergunta que a gente pode fazer sobre esse capítulo é que instituição era dirigida por Adelaide e qual a sua função no trabalho a ser desenvolvido, né? Era uma instituição espírita que abrigava numerosas criancinhas e onde se sediava compacta legião de trabalhadores desencarnados. Aquele instituto de amparo à criança era vasto celeiro de bênçãos e constituiria um ponto de apoio importante para o trabalhador a ser realizado por Jerônimo, para o trabalho a ser realizado por Jerônimo e André. Encontrava-se ali um dos raros edifícios da crosta sem criaturas perversas da esfera invisível. E era um trabalho, um local, né, dirigido por Adelaide, aonde ela trabalhava com a evangelização. A gente tem por hábito achar que evangelização é só para criança, né? No caso do livro, a instituição era, né, um local de evangelização para crianças. Mas a gente precisa entender que todos nós precisamos ser evangelizados a todo momento, né? Que evangelização, ela é, assim, palavra de ordem para todos nós. Crianças, jovens, adultos, idosos, né? Todos nós precisamos de evangelho, de sermos evangelizados. Mas nesse caso aqui no livro, a alusão é a evangelização infantil, né?
E eu vou trazer qual a importância do evangelho para criança já já, mas vamos para a pergunta C, porque elas estão relacionadas. E ao explanar para André e seus companheiros, né, que seria uma terceira pergunta que a gente pode fazer, quais eram os objetivos dessa instituição dirigida por Adelaide, que trabalhava com evangelização de crianças, né? Que lições lhe transmitiu Irene a respeito do trabalho que devemos realizar no campo da benemerência social? Então, primeiro foi explicado, né, que aquele local ele não era só para a necessidade do estômago e do intelecto da infância desamparada, mas principalmente sobre os imperativos da evangelização, para infundir espiritualidade superior à mente humana. Urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da aresta sentimental. E aí, por quê? Né? Por que trabalhar, juntar a benemerência social do amparo às crianças, né? Que estava ali numa casa de assistência à evangelização. No Livro dos Espíritos, na questão 379, Kardec pergunta para os espíritos: é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? E os espíritos respondem: pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. E na questão 383, Kardec continua: qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Porque se o espírito que está animando um corpo infantil, ele pode ser um espírito bastante progredido, qual é a utilidade de se passar para a infância, né? E aí o objetivo de se aperfeiçoar é porque ele é mais sensível, mas principalmente para despertar em nós, né, o desejo do cuidado, o desejo do amparo, o desejo do amor incondicional, para trabalhar em nós, para que permita que a gente cultive, né, esses sentimentos. Então, assim, esse período da infância, aonde o espírito ele é mais acessível às impressões que recebe e aonde a gente deve exercitar todo o nosso amor, todo o nosso carinho, ele é um momento do qual nós, enquanto sociedade, deveríamos estar mais atentos, porque às vezes a gente acha que é trabalho só dos pais, né, ou da família mais próxima no processo de educação da criança. E, na verdade, todos nós, enquanto sociedade, deveríamos estar despertos para a importância que a gente tem, porque, e aí isso é uma crítica minha, tá? É particular. Às vezes eu acho que a gente, enquanto espírita, a gente está tão preocupado em socorrer os espíritos desencarnados que a gente esquece de socorrer os espíritos que estão encarnados ao nosso lado. A gente esquece de se colocar na caminhada junto com eles. E se a gente tem a oportunidade da infância, que é para a gente poder causar boas impressões nesse espírito, que é para a gente poder aperfeiçoar esse espírito, evangelizar, porque ele está mais suscetível a receber essas informações, até porque ele está trazendo da espiritualidade, ainda está muito fresco nele, né? As lições dos momentos que ele viveu na espiritualidade, nós deveríamos fazê-lo assim com mais afinco, sabe? E às vezes eu acho que a gente passa um pouco batido nessa situação. E esse capítulo ele traz, né, essa importância, porque a gente percebe
que das instituições, né, terrestres, vou voltar aqui, né, os slides, das instituições terrestres, essa era umas aonde não se observava criaturas perversas, porque a própria espiritualidade, né, quando se trata das crianças, como elas querem que todos nós possamos progredir, como ela quer que a gente dê certo no nosso projeto reencarnatório, existe um trabalho, né, todo especial voltado para as crianças. Ah, Camila, não existe para os adultos, não existe para os idosos. Claro que existe, mas é a oportunidade que esse espírito está recebendo, né? Ele está retornando para a Terra, ele está trazendo inúmeras inseguranças, ele está trazendo inúmeras dúvidas. Então, para que ele não falhe, não falha, verbo falir, gente, para que ele não se perca nesse momento de início de uma nova caminhada, todo o amparo se volta, né, para eles. E às vezes a sensação que eu tenho é que a gente está muito preocupado, né, em acolher os desencarnados nas nossas reuniões mediúnicas, a gente está muito preocupado em fazer o socorro para esses espíritos e para as nossas crianças, às vezes, o espaço que a gente dedica, né, para levá-los à evangelização, para dentro do nosso lar a gente está falando com essas crianças de Jesus, para que no dia a dia onde a gente encontre com essas crianças, seja no ponto de ônibus, no supermercado, no trabalho, né, em qualquer lugar, às vezes me passa, eu, Camila, trago um pouco dessa impressão de que a gente deixa a desejar e que a gente deveria voltar mais atenção. Mas ainda voltando lá no início do capítulo, para finalizar, porque no início do capítulo, quando está falando sobre o socorro divino, André ele tem uns questionamentos, porque assim, para André, né, e aí ele é imediatamente corrigido, esse amparo e esse socorro diferenciado, né, para os trabalhadores que se dedicaram ao bem, na seara do bem, ele deveria ser diferente, né? Porque assim a gente tem muitos líderes religiosos que são às vezes perseguidos, que são colocados a provações, e aí André ele se questiona sobre isso, e ele é chamado a atenção porque é colocado para ele, a frase é a seguinte, que a criatura, né, nós pressupomos no amparo de Deus o protecionismo, e isso não existe, né? Na justiça divina, o protecionismo ele não existe, porque nos é dada a oportunidade de igualdade desde o momento que nós fomos criados. E desde o momento que nós fomos criados, simples e ignorantes, todos nós recebemos o livre-arbítrio. E cada um vai realizando as suas escolhas, e hoje nós somos frutos dessas escolhas. Então, esse protecionismo divino, ele não existe. O que existe é a justiça. E quando eu comecei a fazer esse estudo, ler, porque vocês viram que surgiram muitas dúvidas, né? Foram muitas questões que, particularmente, eu acabei trazendo para o estudo, me veio uma passagem do Evangelho, né? Que é uma passagem que está no meu reino, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. E foi uma rainha da França que deu essa comunicação e está registrada nas Instruções dos Espíritos desse capítulo. E diz assim: quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra.
Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo na minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos na terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que o teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhe poderiam abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. E por que eu quis trazer essa mensagem? Porque se a gente observar o perfil desses irmãos que vão ser socorridos nessa missão especial de André Luiz, todos eles buscaram exercitar essas qualidades, né? Abnegação, humildade, caridade, benevolência para com todos. E não foi fácil. Nós temos os relatos no capítulo sobre o que cada um desses irmãos trabalhava e quais eram as suas dificuldades, e todos eles, para exercitar a abnegação, a humildade, a caridade e a benevolência, passaram por espinhos. Todos eles, sem nenhum deles. Às vezes a gente está achando que passar por espinhos e sofrer é algo muito grandioso, mas na verdade passar por espinhos pode ser a gente superar dia após dia o desânimo para entrar numa sala de estudo, para ir à casa espírita, para participar da campanha do quilo. Passar pelos espinhos pode ser a gente ter que buscar dia após dia com perseverança a motivação para não desistir do nosso aperfeiçoamento íntimo e se desculpar quantas vezes forem necessárias quando a gente errar. Passar pelos espinhos pode ser justamente um momento que cada um internamente vive agora para estar aqui nesse momento de provas e expiações, né? Então, assim, esse é o caminho que a gente precisa passar para que a gente possa ir burilando as nossas dificuldades, para que a gente possa ir se aperfeiçoando. Então, eu trouxe essa mensagem porque essa passagem do Evangelho, eu acho que ela resume, né, esse puxão de orelha, né, ou essa orientação mais assertiva que o Espírito deu a André Luiz sobre sobre a justiça divina não fazer prosélitos, né, não ter protecionismo.
Porque se a gente não decidir arrancar todos aqueles espinhos que hoje nos machucam, a gente vai encontrar no nosso desencarne a ajuda, o amparo, o socorro a qual nós merecemos, né? Então, assim, essa foi a interpretação que eu trouxe, e aí eu deixo agora esse tempo para a gente discutir sobre a impressão de vocês sobre esse capítulo. Obrigado, Camila, por todo o esclarecimento que você trouxe para dividir conosco, e a sala está aberta para quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação. Temos ainda 14 minutos. Da minha Eu, parte, sem pergunta, só agradecimento a Camila. Foi show, Camila, seu estudo. Muito eu só bom. gostaria de tirar uma dúvida com a Camila. Ele fez uma pergunta, André. Todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras. A resposta que ele colocou foi absolutamente. Eu posso entender que esse absolutamente seria sim ou não? É sim, não é? Eu entendi como sim, que em absolutos todos recebem, né? E aí o que ele vai diferenciar, e aí ele diferencia justamente no após a pergunta, uma, duas, três, o quarto parágrafo. O que ele vai diferenciar é que assim, existem espíritos, né, que ao desencarnar, eles vão ser acompanhados mais de perto, mas existem espíritos que eles serão acompanhados, mas não com essa proximidade tão grande, né? Tá, aí então ele coloca, a pergunta que ele faz é a mesma pergunta que eu fiz. Aí não seria um privilégio? Eles não seriam privilegiados? Mas Deus não é soberanamente justo e bom? Pelo que eu entendi, ele está colocando isso, né? Que seria aí, por que não seria uma injustiça? Mas aí essa sua questão que você traz, Paulo, é a mesma dúvida que eu tive no início, que, poxa, então quer dizer que existe injustiça, né? Que assim, poxa, por que que uns têm esse acompanhamento mais de perto e outros não? Mas ele vai dizer que, na verdade, esses espíritos que vão receber esse acompanhamento mais próximo, e olha que ele vai dizer que existem assim múltiplos círculos evolutivos, né? Que há trabalhadores para todos os tipos de generalidade. Por isso que o trabalho ele acontece para acompanhar o desencarne daqueles que estão mais dedicados à seara do bem, vamos colocar assim, quanto aqueles que ainda não despertaram para o trabalho, porque existe trabalhador para todas essas tarefas. Mas esses que já despertaram para a questão do trabalho no bem, dessa seara no bem, eles precisam continuar motivados. Eles não podem cair em desânimo. Ele vai colocar aqui, ó, no plano espiritual, portanto, ó, depois que ele faz essa pergunta, na página 176, 2, 3, 4. É o quarto parágrafo, o final do quarto parágrafo. Ele vai colocar assim: no plano espiritual, portanto, muito é grande o carinho que se ministra ao servidor fiel, de modo a preservar-lhe o devotado espírito da ação maléfica dos elementos destruidores, como o desânimo e a carência de recursos estimulantes. Então, assim, quando eles vão fazer esse acompanhamento mais direto a esses irmãos que já despertaram para o bem, estão trabalhando para o bem,
a intenção dessa ação não é dar privilégios, mas é fazer com que esses trabalhadores, eles não caiam em desânimo, que eles não deixem de se sentir estimulados, porque a tarefa ela vai continuar no plano espiritual. Porque na nossa ignorância, o que que acontece? A gente acha que está trabalhando aqui e está resolvendo todos os problemas aqui. E que quando a gente desencarnar, a gente vai chegar no nosso lar ou numa nuvenzinha ortopédica só para a gente colher os frutos das boas ações que a gente plantou aqui. E na realidade não é isso. A gente vai chegar no plano espiritual e vai encontrar trabalho. E vai encontrar medidas que pedem de nós disciplina, que pedem de nós perseverança. E aí a intenção é de que a gente não chegue no plano espiritual e se desanime e se sinta desestimulado, para que a gente possa continuar a progredir. Assim, o entendimento que eu tenho, e aí eu abro para que outras pessoas compartilhem, né? Porque eu posso estar fazendo uma interpretação equivocada, é assim, as obras de André Luiz, o tempo todo, ela vem mostrar que a vida no plano espiritual, ela continua e continua de forma intensa. E muito mais vívida do que aqui. Então, assim, a gente vai encontrar atividades e tarefas que nós vamos, ao desencarnar, precisar continuar desempenhando. E a gente não pode desanimar. Então, esses trabalhadores que já despertaram a sua consciência para a ação no bem, para o trabalho no bem, são eles que vão enfileirar o trabalho no plano espiritual também. São eles que vão engrossar o caldo, né? Vão chegar e vão continuar trabalhando. Então, ele não pode desanimar. Então, esse acompanhar, né, do desencarne desses trabalhadores mais próximos, como se fosse um privilégio, entre aspas, é, na verdade, uma forma de manter motivado, de não deixar que esses trabalhadores caiam, como ele disse aqui, no desânimo, né? Que esse espírito se desanime, que esse espírito, olha só, caia em recursos maléficos, de ação maléficas, de elementos destruidores. Eu acho, Camila, pela percepção que eu tive do capítulo, na minha percepção, fica muito claro essa sua avaliação no capítulo todo. Porque o que existe, e como você falou, a vida no plano espiritual, ela continua, e ela é reflexo do que ela é na vida material. A gente não dá salto evolutivo, a gente continua do jeito que a gente é. E nós temos que reconhecer que muitos de nós ainda estamos inconscientes. Vivemos uma vida inconsciente, inconsciente das verdades espirituais, inconsciente de que somos espíritos e que precisamos também trabalhar os valores espirituais. E nessa inconsciência, o trabalho de desligamento ele vai acontecer, mas vai acontecer no nível como acontece o de reencarnação, quando o trabalhador também não está pronto para reencarnar, né? Não está pronto para trabalhar a sua próxima etapa, no nível da inconsciência. O espírito ele nunca está sozinho, ele nunca deixa de ser auxiliado. Só que o auxílio vem de acordo com a obra de cada um, né? Então, é isso, tive esse entendimento, que ele fala que não é regime de privilégio, é sim aquele abraço amigo, aquele incentivo, aquele dizer assim, estamos juntos. O sofrimento, as tarefas árduas, elas vão continuar, mas nós estamos juntos, nós estamos nos apoiando um ao outro, né? Para que o espírito não desanime nessa jornada evolutiva, porque o espírito ele pode desanimar, E ser decidir estagnar, e aí a gente fala na doutrina espírita assim, né? Eu falo, gente, então assim, eu até tenho que, depois desse capítulo eu vou me corrigir, me policiar. O espírito não retrograda, ele não volta para trás, ele pode ficar estagnado, né? Como se ficar estagnado fosse bom, e não é.
porque a lei ela é de movimento, ela é de perfeição, a gente precisa atingir, né, o aperfeiçoamento moral. Então, se a gente vem trabalhando, vem trabalhando, vem trabalhando, e aí a gente desanima e entra em estagnação, isso está fazendo mal para o espírito. Sim. E o que a espiritualidade não quer, em momento nenhum, é justamente que a gente desanime, que a gente se desestimule, que a gente fique estagnado, né? O que a espiritualidade quer da gente é o esforço constante de aperfeiçoamento do bem. Vou lembrar o que os espíritos disseram para Kardec, né? No livro dos Espíritos, que a gente faça o bem no limite das nossas próprias forças. Então, para a gente atingir o nosso limite, a gente tem que estar o tempo todo sendo motivado pelos espíritos. Vem, meu amigo, vamos comigo, eu vou te ajudar, eu seguro a sua mão. Nesse momento aqui, né, que você vai passar pelo vale da sombra da morte, não é assim essa passagem, gente, do Salmo? É. Eu vou, eu vou estar contigo, você não vai passar sozinho. Então, assim, eu entendi, né, essa resposta que o Espírito deu a André Luiz nesse sentido. Embora a gente faça essa leitura do privilégio, na realidade não é, né? É uma ação motivadora, né, para que esses espíritos que já se identificaram com o bem, eles não estagnem, para que eles não abandonem essa seara, né? Pelo menos foi assim. Não sei se eu respondi, Paulo, completamente ou dirimi todas as suas dúvidas, né? Não, sim, era isso mesmo que eu estava na dúvida se era sim ou não. E a outra questão é o Cavalcante, é o que ele falou, que ele ficou mais triste. Por que o Cavalcante está numa situação assim tão difícil? Você conseguiu compreender Você vai a ver no situação? capítulo que vai tratar especificamente do desencarne do Cavalcante. Ah, Aí tá. tem spoiler lá Tem na frente. cenas nos próximos capítulos. Não percam os Agora, próximos estudos. porque nesse capítulo ele apresenta os 5 casos que a equipe espiritual veio para assistência, para assistir. Ele apresenta os 5 casos. E aí, no desdobramento da obra, cada caso vai ser apresentado Agora vai ser esmiuçado, né? com as suas Isso. especificidades. E esse caso do Cavalcante é um dos mais interessantes. Muito bom ele. E essa fala da Camila cabe numa fala de Jesus, né? A cada um segundo sua obra, porque quando a gente fala de justiça, essa fala de Jesus só não trata de você colher os espinhos que plantou, mas também colher os frutos daquilo que ela falou, os frutos, né? Para que você não chegue no plano espiritual, igual o Frederico Figge, né? Que foi o do irmão Jacó, em que ele fez aquele trabalho todo pela doutrina espírita no Brasil e de repente desperta no plano espiritual e quem acolhe ele é a professora, não é isso? É De repente isso. o espírito chega assim e fala, pois valeu a pena eu fazer aquilo tudo? Então tem que ter aquele carinho, né? É justiça, não é? É um mérito que cada um de nós vamos ter dentro do despertar de cada um de nós na obra que nos é dada, né? Então, Camila, tem 2 minutos. Eu queria também reiterar, né, o agradecimento às palavras do Chico. E você, fim daí, você vai colocar uma música e fazer a É, prece, né? isso. Então, assim, para finalizar esse estudo, né? Porque, assim, gente, falar de educação para a morte nunca é muito simples, né? Nós somos espírita, mas ninguém quer desencarnar rápido, né? A gente pode esperar mais um cadinho. Então, eu trouxe uma música justamente para a gente refletir, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente, tá? E aí, logo em seguida, então, eu vou fazer a prece. Vocês já estão vendo? Já. Já.
Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer. E será bem feliz. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer. E será bem feliz. Trago a marca de quem me criou. E comigo tenho seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer. E será bem feliz. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer. E será bem feliz. Trago a marca de quem me criou. E comigo tenho seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Trago a marca de quem me criou. E comigo tenho seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Ah, ah, Deus, Pai infinito, de amor e bondade, Jesus, irmão maior, nosso modelo e guia. Muito obrigado pela oportunidade de hoje estarmos reunidos em seu nome para estudarmos sobre as verdades da vida espiritual. Que esses momentos possam fortalecer o nosso espírito, possam vivificar a nossa fé, para afastar todo medo, para que a gente não se detenha diante das dificuldades que a vida material nos chama, para que a gente possa se manter firme durante as tempestades e durante os temporais a que teremos que passar, na certeza de que não estamos sozinhos, de que não estamos desamparados e que recebemos do plano maior a intercessão divina, a nos empurrar para frente, a nos intuir um passo mais adiante, a nos acompanhar no caminho perseverante para o bem. Que as vibrações de amor, de esperança, que os fluidos desse estudo possam chegar a todos os trabalhadores da seara espírita, possam chegar a todos os trabalhadores da seara do bem. Que os seus braços de luz, Mestre Jesus, fortaleçam a todos nós, pequenas formiguinhas, no trabalho da construção do bem maior, da fraternidade universal. Que a sua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.